Bom, pessoal, então vamos conversar um pouquinho sobre o ID. Essa formação, né, essa estrutura, na verdade, que tem, né, ID, ego e superego, ela foi definida, na verdade, como uma forma de tentar organizar quais eram, né, os estímulos, quais eram as percepções, quais eram os recursos que a mente fazia uso, lançava a mão, né, para tentar assim, manter o que definia, né, o que seria o propósito do comportamento, tá? O que define o comportamento, o que define o que você decide, né? O que define quais são as influências, as interferências, né? E é dessa maneira que entra em questão o id, o ego e o superego, tá? Então, assim, fala, né, das estruturas, né, baseadas nessa formação de personalidade, a gente está entrando, e isso vocês podem ter visto no material de apoio, mas eu vou citar aqui. Vocês podem ter visto a parte do tópico 1 e tópico 2, tá? São as tópicas do Freud. Do que se tratariam, né? Você vai ter na primeira parte dos trabalhos, dos estudos do Freud, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, tá? O consciente, né, como vocês bem sabem, né, o consciente ele vai trazer as informações daquilo que você é esperto, daquilo que você tem enquanto vê, enquanto decide, enquanto opina, tá? O subconsciente seria aquela etapa, aquele processo de transição que você tem entre aquela sua consciência, aquele seu eu, vamos dizer, acordado, tá? Vamos colocar dessa forma, é uma maneira muito simples de descrever, né? Mas vamos colocar assim, o seu eu acordado, você tem o subconsciente. O subconsciente é a transição para o inconsciente, que é a maior parte da nossa memória, a maior parte do nosso processamento das informações, é aquilo que é responsável pelos sonhos, é o que é responsável pelas tomadas de decisão, né? Mas não final, vamos dizer, tá? O inconsciente, estou dizendo, não a palavra final. É aquele estímulo a mais que é dado, né, que te leva a decidir algo que você não sabe muito bem por que decidiu. Ou então você sabe, mas teve um quê de alguma coisa, uma convicção um pouco maior que você não entende muito bem de onde saiu essa convicção. Vamos falar do id, do ego e do superego, e isso vai fazer um pouquinho mais de sentido. Quando a gente fala do id, tá? A gente tem que falar dos processos que ocorrem fora da nossa zona de consciência, tá? Você não vê assim, essa estrutura de forma nítida, de forma clara. Todas essas propostas do Freud foram baseadas em observações, em experimentos com clínica, em resultados, né, que eram obtidos através desses experimentos. Experimentos assim, gente, entrevista com o paciente, vê o resultado, induz um tratamento, observa o resultado, vê, né, e aí elaborou essa resolução, tá? Então, assim, quando a gente fala do ID, o que a gente tem que ter em mente? O ID é aquela parte do prazer imediato, é a parte da recompensa imediata. A gente vê muito isso, recompensa imediata. Então, assim, o ID, essencialmente, é aquela parte da estrutura da mente que vai estar querendo o tempo todo algo que seja satisfatório. Ou seja, é aquela parte da sua cabeça que fica, olha, eu quero tomar refrigerante, olha, eu quero ir dormir. Nossa,
Que aula é essa? Eu vou dormir. Que aula é essa? Eu vou ver um seriado. Ah, por que eu tenho que trabalhar? Eu vou ficar aqui. Eu vou comer e voltar a dormir, né? Ou tá, vou tomar banho e vou voltar a dormir. Não preciso trabalhar. Não tem que trabalhar, poxa, tá lá, tá, alguém vai fazer o serviço, né? Volta a dormir. São aquelas recompensas imediatas, são aquelas respostas imediatas que você tem que vão te trazer algum conforto já muito mais palpável, né? Isso é a estrutura do id, tá? Eu vou falar do primeiro, antes do ego, porque é mais fácil de entender de maneira. O superego, ele já vai trazer exatamente o oposto, por isso é mais fácil de entender. Ele vai trazer exatamente o oposto. O superego, ele faz parte daquela formação, ele faz parte daquela estrutura que estabelece as regras, as normas de conduta, mas assim, não somente as normas de conduta, não somente a questão de regras isoladas, mas assim, o superego, é importante ter em mente que o superego ele traz aquelas normas mais voltadas para o convívio social. Ele traz aquelas regras que são baseadas em conceitos morais, baseada em um ambiente de comunidade. Então, assim, você não pode fazer certas coisas porque é como uma leitura do Kant, do Immanuel Kant, né? Quando um dos livros dele tem, né, que se usa bastante essa citação, né, que assim, poxa, se, por exemplo, se você joga lixo na rua, poxa, mas já imaginou se todo mundo jogar lixo na rua, como que as coisas vão parar? Né? Porque não é só uma pessoa, você tem uma cidade inteira repetindo o processo, né? Então, assim, você tem isso, né? O superego é o que vai barrar. Por quê? Porque existe uma sociedade. Existe uma sociedade, existe um lugar em que você convive, existe uma casa, existe um ambiente de trabalho. Então, assim, poxa, eu não posso fazer isso porque é moralmente, né, inaceitável. Não é uma questão nem de inadequado, é inaceitável. Ele trata como inaceitável, né? São as, regula as regulamentações, são as normas que existem, né, dentro daquilo que cada um estabeleceu, cada um interiorizou como uma norma sedimentada, né? E isso vem no desenvolvimento todo da personalidade, tá? Mas assim, só dividindo os três para poder ficar melhor para explicar o desenvolvimento. E com relação ao ego, então, né? Poxa, como é que trabalha o ego, então, nesse quesito? Bom, o ego, gente, ele não é a consciência, tá? Fica bem claro. Eu quis explicar no início o que era consciente, subconsciente e inconsciente, apesar de não estar no título do vídeo, mas essencialmente o ego vai ser aquele meio termo. É o que faz o balanço, né? É o que vai fazer o balanço entre o que o id está propondo, vai fazer uma avaliação do que o superego propõe, né? E avalia a questão aí com relação a planejamento. Aí assim, são as regras, o ego são as regras, mas são regras individuais. O superego, ele vai ter a questão de regras de uma forma social. É um contrato social que você tem no lugar em que você vive, na cidade onde você vive, né, na casa onde você vive. Então, assim, eu não posso fazer isso, porque as pessoas aqui de casa ficariam horrorizadas, né? Eu não posso fazer isso na cidade, senão eu vou ser preso, né? Então, isso o superego traz para você. O ego, ele traz aquela coisa de planejamento. Poxa, eu não posso comer todo o Danone que está na geladeira, senão eu não vou ter Danone até o final do mês, eu vou ter só hoje, né? Então, assim,
Eu não posso, por exemplo, poxa, eu não posso faltar ao trabalho porque, no caso, esse desconto vai afetar, enfim. Ele traz, o ego ele vai trazer uma estrutura mais de planejamento, uma estrutura mais individual. Mas é importantíssimo frisar o seguinte, vamos pegar o resumo. O id, né? O id, ele vai fazer tudo aquilo, né? Vai fazer você correr atrás de tudo aquilo que provoca um prazer imediato, tá? Sem pensar. Não existe consequência para o id. Só existe o que você quer, né? É como, assim, a parte mais próxima do animal que nós temos, tá? É como se fosse um cachorro. Então, assim, você está tá com fome agora. Você quer dormir, você vai lá, deita e dorme. Se você simplesmente não escuta nada, não escutaria nada, né? É aquela parte predominantemente, né, mais infantil possível, né? Você não tem um limite, né? O superego é o limite no contexto social, um contexto bastante rígido, tá? São as intenções morais que você tem, e o ego, no caso, ele vai fazer o papel de uma de um assim, vai normalizar, mas assim, um comportamento baseado em uma espécie de planejamento, tá? Ele é mais assim do indivíduo. Então, você deixa de fazer, deixa de cometer aquela ação que o id está propondo, não por ser moralmente inadequado, mas porque aquilo vai te trazer algum prejuízo. Você entende que aquilo vai te trazer prejuízo. E o id está atacando o tempo todo, o superego o tempo todo, o tempo todo. Isso é constante, né? Os conflitos existem, certo? Então, assim, essa é a divisão assim mais básica, tá, gente? Então, por enquanto fica nessa, beleza? Até o próximo vídeo aí. Tá joia? Falou aí.